acidente vascular cerebral é a doença que mais mata, sendo a principal causa de incapacidade no mundo. Segundo a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, aproximadamente 70% das pessoas não retornam ao trabalho após sofrer um AVC, em decorrência das sequelas, e 50% acabam ficando dependentes de outras pessoas no dia a dia. Apesar de atingir com mais frequência indivíduos acima de 60 anos, o AVC pode acontecer em qualquer idade. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Fernando, que é fisioterapeuta, pós-graduado em ergonomia, saúde pública, saúde e envelhecimento do idoso, professor do curso de fisioterapia na Faculdade ESC de Cruzeiro. E primeiramente eu gostaria de agradecer a sua participação, por você ter topado participar do nosso projeto, em nome de todo o grupo, e por ter aceitado vir aqui responder as dúvidas que foram deixadas através do questionário. Desde já eu que agradeço a toda a instituição, a professora responsável e aos alunos do grupo aqui do curso de fisioterapia. Bom, para começarmos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são as causas do AVC. Quando falamos em AVC, nós primeiro precisamos classificá-los entre hemorrágico e isquêmico, que são os que mais acometem, e dentre eles nós podemos ter algumas causas distintas, Principalmente no AVC isquêmico, a maior causa é a causa da hipertensão arterial, e através dela, a questão de alimentação, hábitos de vida, álcool, tabagismo, sedentarismo são os principais. Doutor Luiz, os jovens têm a probabilidade de terem AVC? Os jovens não estão ilesos a terem um AVC, Mas realmente a probabilidade é menor, uma vez que os fatores que principalmente acometem o AVC isquêmico, que é a hipertensão arterial, eles estão menos suscetíveis a isto, Em compensação, eles podem estar expostos com relação ao estresse do dia a dia desse mundo moderno, que vem hoje em dia sendo um fator preponderante nesse aumento da pressão arterial em jovens, além de uma alimentação errada, o sedentarismo, como já falamos anteriormente. E qual a importância do tratamento fisioterapêutico após o AVC? Bom, nós somos profissionais capacitados no diagnóstico, tratamento e reabilitação de distúrbios cinéticos funcionais, E isso vai acometer diretamente o paciente que sofreu um AVC, a questão do movimento e da funcionalidade. Então nós somos o profissional indicado para fazer esse tipo de tratamento. O ideal é que seja um tratamento precoce, que já na fase aguda se inicie, para evitar possíveis sequelas e consequências desse acidente. O paciente que sofreu AVC, ele pode retornar a realizar suas atividades diárias de maneira independente? Bom, com relação a essa pergunta, vai depender muito da lesão, a área da lesão acometida e a extensão dessa área acometida, Os prognósticos geralmente são bons, vai depender de uma série de fatores, como eu falei, além da área da extensão da lesão, também a questão do envolvimento do paciente com a terapia e também da ajuda de familiares ou cuidadores para com esse paciente. Mas de uma maneira geral, o prognóstico é bom com relação à funcionalidade desses pacientes. Dr. Luiz, a gente recebeu algumas perguntas falando sobre esse assunto agora e eu gostaria que você explicasse melhor para o público, para a população, se a paralisia facial pode ser um tipo de AVC. Bom, a paralisia facial é uma patologia, o AVC, popularmente conhecido como derrame, é outra patologia, com características, etiologias, CID, totalmente diferentes. Embora em alguns casos do AVC nós podemos ter também um acometimento da face, mas são patologias independentes, diferentes uma da outra. Após 3 anos do AVC, o paciente ainda pode apresentar melhoras como na fala e voltar à movimentação de membros superiores? Bom, o tratamento, o ideal é que ele comece de uma maneira precoce, ainda na fase aguda. Mas se por acaso o paciente demorar esse período todo para procurar um serviço de fisioterapia, ele pode vir a conseguir uma melhora significativa sim, com relação à sua funcionalidade. Agora, com relação à fala, é preciso também um trabalho multidisciplinar com esse paciente, principalmente com a profissional da fonoaudiologia. E, Dr. Luiz, quais cuidados ter em casa com um familiar que sofreu um AVC? Bom, esses pacientes realmente vão precisar de alguns cuidados, desde a questão da alimentação e também com relação à higiene. Além disso, é importante a gente lembrar a questão da locomoção desses pacientes nesse ambiente domiciliar,
questão de escadas, tapetes, animais de estimação, porque são pacientes que perderam, né, ou têm um déficit de equilíbrio, força e amplitude de movimento. E existe alguma maneira ou algo que possa ser feito em casa diariamente para uma pessoa evitar ter o AVC? Bom, como causa principal do AVC é a hipertensão arterial, né, o ideal é que essa pressão esteja controlada e, para isso, o indivíduo adote posturas e condicionamentos de saúde, né? Uma alimentação saudável, evitar o álcool, evitar o tabagismo. A prática de atividade física é importante e ficar livre de estresse, né? São os principais pontos para a manutenção de uma boa pressão arterial, fugindo assim de um acidente vascular encefálico. Dr. Luiz, gostaria de agradecer mais uma vez por você ter cedido um pouco do seu tempo para responder as perguntas, as dúvidas das pessoas da região. E muito obrigado mesmo por ter aceitado participar do nosso projeto. Bom, eu agradeço à instituição, agradeço a professora Vânia, que é a responsável da disciplina. Agradeço a você. Prevenção pode evitar 90% dos casos. Reconhecer os sinais de alerta e iniciar o tratamento de forma imediata diminui as chances de sequelas. Pedro de Miranda, filho da dona Neuza Bárbara Justino de Miranda. Vou contar um pouco da história da minha mãe, né? Através do AVC que ela teve, e que foi em 2010. Eu estava na minha casa, aí falei para minha esposa, eu vou levar meu filho para minha mãe ver. Na hora que ela foi me dar a benção, ela pegou a mão dela, dessa forma, e levou para minha mão. Aí eu olhei para ela e falei para ela assim, nossa mãe, a senhora... Mãe, deu AVC na senhora, mãe. Olha como a senhora tá, o rosto da senhora ficou um pouco deformado, a senhora não está tendo mobilidade na mão, mas tá precisando de levantar a mão para me pegar na sua mão. Aí foi aquela correria toda, fomos atrás do médico, o médico veio, analisou ela da forma que tem que analisar, e aí começou a luta. Deu o diagnóstico mesmo que tinha dado o primeiro AVC nela, que daí deu de madrugada, ela passou o dia todo com o AVC, pensando que fosse um desmaio que tinha dado normal nela, e voltou. Foram 5 AVCs que deram na minha mãe. Aí eles foram isquêmicos, não foram hemorrágicos. Essa minha mãe era imperativo, nossa, mexia aqui, cozinhava, era agitada, fazia as coisas normais da casa, era elétrica, meu. Aí depois do AVC que deu nela, já limitou ela para muita coisa. Aí já precisou de ajuda já para cozinhar, a mobilidade dela também já não ficou tão ruim, mas já não estava 100% igual era antes. A gente fez todo o aparato, levou minha mãe para fisioterapia, ela iniciou a fisioterapia, tanto lá no consultório, depois do consultório não teve como fazer lá, meu pai veio a pagar até uma fisioterapeuta para fazer aqui em casa. Ela fazia nos momentos que a fisioterapeuta estava aqui. Aí no decorrer do dia, ela mal que fazia. Aí por isso que veio ficar agravante, eu falo, a mobilidade. Não teve como andar assim, igual estava no início do primeiro AVC. Aí no final ela não quis mais fazer por ela mesma. Mesmo a gente assistindo, mesmo pagando a fisioterapeuta vindo aqui em casa, não foi possível dar a melhora que era para ter dado, né? Apesar de ter dado 5 AVCs nela já, né? Mas ela tem uma mobilidade legal ainda, não 100%, mas foi dessa forma. Procure um hospital imediatamente. Tenho que falar para vocês dessa doença, né, sobre ela, que é para vocês se cuidarem, que é a melhor forma de evitar ela, se cuidando. Assim você consegue evitar vários problemas futuramente. Fique atento aos sinais. Qualquer dúvida, procure um médico. O AVC pode ser fatal, mas ele tem tratamento. Apesar da possibilidade da recuperação ser lenta, faça o tratamento e não desista. Previna-se. A prevenção é o melhor remédio.